Meus amigos, finalmente de volta aqui ao canal depois das minhas férias. É verdade, não fiz o vídeo sobre o Sporting Porto, eu que estive presente no jogo, mas devido a férias não consegui fazer o vídeo. Vamos passar esse jogo à frente também. Infelizmente, para mim, o jogo não correu da melhor maneira. Felizmente, para os adeptos do Porto, correu. Mas, portanto, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar dos jogos dos três grandes que eu vi, do Sporting, do Porto e do Benfica. Vi esses três jogos, vou dar a minha opinião de cada um. E no final também vou dar aqui a minha opinião sobre relativamente à situação das equipas portuguesas e à disparidade que existe cada vez mais em termos orçamentais dos três grandes. Portanto, roda a vinheta. Começando aqui com o jogo do Sporting em Famalicão. Jogo dificílimo do Sporting. Depois dessa derrota com o Porto, o Sporting enfrentou o Famalicão que estava em terceiro lugar quando houve esse jogo. O Famalicão também não sofria golos desde que o campeonato começou e não perdia em casa desde 2025. Ou seja, são aqui estatísticas que demonstram o bom trabalho efetuado por Hugo Oliveira. Relativamente ao jogo do Sporting, o Sporting estava muito desfalcado, principalmente Jenny Catamo, Rui Silva, Diomande, Maxi Araújo com limite de tempo, para além de outros lesionados como o Morita, o Daniel Bragança e o Nuno Santos, que já são mais de longo tempo, não contam bem para estas contas, mas o Sporting com muitas condicionantes, muitos jogadores lesionados, muitos jogadores de 11 titulares e lesionados, portanto, um jogo à partida difícil, contra um adversário difícil e com estas contrariedades que fazem com que o jogo seja mais difícil de preparar, para além também da pausa de seleções, o que faz com que os jogadores cheguem 2 dias antes do jogo, portanto não há muito tempo para trabalhar. O Sporting que iniciou finalmente a dupla Vagianidis e Kenda. Eu já era apologista desta dupla de jogar há mais tempo, dadas boas indicações que tinham dado nos jogos contra o Nacional, mas também contra o Porto. Acho que é a dupla de futuro e são jogadores que se complementam muito bem. Por exemplo, eu não vejo a dupla Vagianidis e Geni porque são jogadores ambos muito verticais. Kenda não é um jogador vertical e tem alguma classe e mais calma, sabe pautar o jogo. É um jogador com mais cabeça, não é apenas um desequilibrador nato, apesar de ter essa característica de desequilibrador. Mas Vagianidis complementa-se com o Kenda por ser muito vertical. Ele que esteve presente na construção A3, como faz, por exemplo, na seleção grega e também como fazia no Panathinaikos. Mas acho que foi um bom jogo da dupla e, na minha opinião, o Sporting até começa bem a partida, começa a querer pautar o jogo, com um jogo com posse de bola, mas deu logo para ver que ia ser um jogo muito agressivo e o Famalicão, para além das faltas que faz, como o Rui Borges menciona, é uma equipa que faz muitas faltas para o jogo, mas para além dessas faltas incuta uma agressividade, uma fisicalidade que o Sporting neste momento não tem, quer por jogadores que estão de fora, quer também por característica do plantel em si. A primeira grande chance do jogo acaba por ser o gol falhado por Kenda a passo do Trincão, grande passo de Trincão, é um daqueles passos em que Kenda nem precisou de receber a bola, ajustou logo de primeira, podia ter recebido, eu acho que fez bem arrebatado de primeira, mas que ainda continua com este problema de finalização, que é um jogador que nas camadas de formação e mesmo no sub-21 tem outra calma, sabe finalizar, tem tempo a finalizar, usa os seus recursos para finalizar, mas no que toca à equipa sénior e no que toca ao contexto de Sporting é um jogador que tem falhado muito na finalização. E pronto, que ainda falha este gol, não digo cantado, porque o guarda-redes também do Famalicão, o Karevic faz uma boa mancha, mas o que ainda finaliza ali quase de olhos fechados, com algum receio e pronto. Em certa parte foi um jogo menos conseguido que ainda, apesar da grande assistência que já vamos falar daqui a bocado. E faz pensar também que se calhar não é assim tão preto no branco o motivo de Rui Bosque preferir Geni a Kenda. E eu acho que para esta posição de extremo direito pensava que Kenda já tivesse evoluído em alguns aspectos do jogo que não dava bem para ver ala direito. E ala direito, o Kenda estava numa posição que acaba por maximizar as suas características. É um jogador que, de frente para o jogo, é muito bom. A fazer o passo-retura é muito bom.
Não é um jogador que saiba, na minha opinião, jogar de costas para o jogo e jogar entre linhas. Eu acho que pode jogar entre linhas, mas é um jogador que não tem essa facilidade. É um jogador rápido e com comprometimento ofensivo, mas não sei até que ponto ou que ainda precisa de melhorar muito para conseguir dar o que o Rui Bosch quer e futuramente o que o Chelsea quererá, porque daqui a um ano o Kenda estará no Chelsea com a concorrência de Cole Palmer, Estevão, Pedro Neto, entre muitos outros. E se não apanhar o comboio e não ficar titular indiscutível do Sporting, certamente será emprestado ao Strasbourg, ou então será ainda pior e será um jogador perdido nas reservas. Portanto, acho que ainda tem que dar esse passo em frente. O Sporting sofre depois do 1-0 mais um gol de bola parada, onde Mangas e acho que foi o Coxo não ficam bem na fotografia, deixaram o adversário, que era o Gustavo Sá e mais outro jogador, completamente livres de marcação. É um problema que o Sporting tem que trabalhar porque é um problema já constante. De facto, e percebe-se que sem Debast o Sporting sofra mais no que toca ao jogo aéreo, porque sem Debast, sem o Diamante, é totalmente aceitável, não digo aceitável, mas é totalmente normal. O Sporting sofrer mais com o jogo aéreo, porque o Diamante, na minha opinião, é o melhor central, se estiver bem fisicamente, é o melhor central da liga, principalmente no que toca a jogo aéreo e no que toca àquele defesa mais físico que acaba por apanhar os pontas de lança. Agora, a base precisa de melhorar e sinceramente vê-se algumas melhorias, mas ainda continua a ir ao jogo aéreo com medo, continua a não conseguir colocar o físico. Se calhar também não tem esse físico para colocar, é um jogador com algo fino, algo frágil, e o Sporting sofre muito nas bolas paradas, mas não pode ser só a desculpa, porque é um jogador. Eu acho que é uma plenitude e uma conjuntura de jogadores que faz com que o Sporting não seja efetivamente bom nas bolas paradas. Por exemplo, o Coxo, eu disse no vídeo da apresentação do Coxo que um dos problemas relativamente ao Morita era, por exemplo, o momento da bola parada defensiva. É um jogador de baixa estrutura, é certo que tem alguma elevação, mas acho que o Morita consegue ter mais essa questão do jogo aéreo, apesar de, por exemplo, no jogo contra o Nacional foi culpa do Morita e foi o Morita não ter acompanhado a marcação individual. Mas acho que o Sporting é uma equipa muito macia e faltam jogadores agressivos, faltam jogadores que gostam de ir ao choque, como o Diomande, o Maxi, que também é assim, o Nuno Santos, que também é assim. Tem alguns jogadores como o Coxo, o Mangas, que também gosta de ir ao choque, mas, por exemplo, defensivamente já teve muito aquém neste jogo, dá muito espaço aos jogadores, mesmo com os apoios algo trocados ao longo do jogo. Ofensivamente acho que até teve ok, naquele papel de seta apontada e de cruzamentos. Tem ali um que por acaso o Soares não consegue finalizar, mas é um bom movimento. Acho que foi um passo do Coxo para o Mangas e o Manga cruza e o Soares por pouco não chega à bola. O jogo depois continua nesta necessidade de cruzamentos. O Famalicão fazia muitos cruzamentos porque sabia perfeitamente, ainda por cima era sempre cruzamentos da direita para o segundo posto, que era o Debassi e o Vagianidis. Eu acho que o Vagianidis pode crescer nesse aspecto, acho que ele tem uma elevação e uma estrutura boa para ser melhor nesse aspecto. O jogo também acabava por pedir essa agressividade e essa necessidade e essa frescura física. E a verdade é que estes jogos são muito difíceis de planear porque os jogadores chegam se calhar a fazer 180 minutos. Se calhar não fazem 2 treinos seguidos e já têm que jogar outro jogo, viagens grandes, por exemplo, Yulman, Soares. É verdade que Pote e Trincão não jogaram pela seleção, mas alteraram os seus treinos, a sua rotina de treinos, fizeram deslocações e isso acaba sempre por contar. Mesmo outros jogadores, o Vagianidis, o Fotis, foi tudo jogadores que foram à seleção e que acabaram por não poder treinar com a equipa e não ter essa frescura e essa constância que é no que toca à preparação de treinos e cargas e tudo mais. O Sporting acaba por chegar ao gol num grande passo de Kenda. Isto sim é a praia de Kenda. Já vimos inúmeros passos destes de Kenda. Por exemplo, relembro, se calhar o que me lembra mais à cabeça é o gol de Gyökeres contra o City, que é um passo de Kenda, não deste jeito, porque aí ele está de costas para o jogo e ele neste lance está de frente, mas é um passo a rasgar, é um jogador que percebe as movimentações, sabe colocar a bola, sabe cruzar, sabe fazer espaço a rasgar, e foi um passo daqueles em que o posto quase nem precisa de receber a bola, foi só proteger e depois fazer um passo para a baliza como é já reconhecido no pote.
uma trivela ali em que não é preciso pôr em força. O guarda-redes faz a mancha e o Pote viu que era um sítio onde a bola podia entrar, escolheu o canto, bom gol, e o Sporting então iguala aqui a partida antes de ir para intervalo. Depois do intervalo, o Sporting continua a ter algumas oportunidades e chega ao segundo gol. Finalmente, um lance um bocado atabalhoado entre Suárez, Pote e Trincão. Trincão tem um grande detalhe ali naquele passe de letra para o Pote, e Pote tinha a intenção de jogar para Suárez, no entanto cortou, depois o Trincão chuta a baliza e a bola ressalta para Suárez, e Suárez tem um detalhe, um pormenor muito interessante, é que muitos jogadores estavam de primeira. O que é que o Suárez fez? Deixou passar a bola um bocado para disposicionar o guarda-redes e finalizou no canto do guarda-redes. Eu acho que parece ser um gol fácil, mas poucos ali tinham aquela calma e aquele gesto técnico de deixar passar um bocado a bola e chutar no canto do guarda-redes. Acho que Suárez, para além dos 4 golos, por exemplo, que fez, 4 golos históricos que fez pela Colômbia e a Venezuela, tem-me surpreendido muito. Não esperava que tivesse este impacto, não esperava que defensivamente, no que toca à pressão, à primeira fase de pressão, fosse tão bom como está a ser neste momento. E vai ser interessante esta dupla com Fotis que também entrou para o jogo e teve alguns detalhes importantes. Deu para ver que Fotis será uma opção para o extremo esquerdo, não extremo puro, mas um avançado interior esquerdo, como Paulinho já o fez, e em certas características acaba por ser um jogador algo parecido com o Paulinho, mas também tem esta capacidade física, para ver, é um armário gigante. Acho que no que toca à explosão ainda está um bocado em baixo, é normal. O pai também teve uma pré-época um bocado atribulada, acho que vai melhorar nisso. Também gostei muito da entrada de Simões, de João Simões. Acho que será uma opção principalmente na rotatividade que iremos ter ao longo destes jogos, principalmente agora vamos começar a jogar em 3 dias, vamos já jogar na Champions na quinta-feira com o Carabat, ou Kairat, acho que é o Kairat, o Carabat é o Benfica. O João Simões mostrou detalhes muito interessantes e gostei muito da entrada dele. Portanto, relativamente à vitória de Sporting por 2-1 frente ao Famalicão, é isto. Falando aqui do Benfica, e se calhar a surpresa da jornada foi o Benfica. Já sabia que ia ser um jogo muito complicado para o Benfica, muito por culpa de Vasco Matos. Vasco Matos que é um bocado mal amado, e eu percebo esta parte. Eu próprio teci críticas ao mesmo na temporada passada, mas a verdade é que Vasco Matos, para este tipo de jogos, é o treinador perfeito. É o treinador que sabe defender, porque não é só colocar os jogadores atrás da linha da bola, é saber defender, saber o que se quer e ter um plano para os jogadores seguirem. Vasco Matos, basicamente, bloqueou completamente o centro do terreno ao Benfica, obrigando o Benfica a jogar pelas laterais, obrigando a jogos de cruzamentos onde os centrais do Santa Clara são fortes e estavam posicionados de frente, ou seja, era muito fácil bloquear esses cruzamentos, ou então remates de fora, onde Rios, mais uma vez, esteve um bocado displicente a rematar muitas vezes de fora, e pronto, basicamente esse era o plano de Vasco Matos. Depois, claro, com 2 setas apontadas na frente, que era o Gabriel Silva e também o outro jogador, o Bremer, com o Mateus Pereira do outro lado. Paulo Victor foi expulso por uma entrada com pisão sobre Tomás Araújo. No primeiro lance que eu vi, achei que foi um bocado demais, mas acaba por ser uma decisão que se aceita, porque é um jogo perigoso, apesar de Tomás Araújo baixar a cabeça, acho que se aceita a expulsão. E o Benfica, entrando neste seu 4-4-2, acabou por ter as mesmas dificuldades que teve nas exibições com equipas parecidas com Santa Clara, ou seja, equipas que vão jogar em transição, que vão dar totalmente o jogo ao Benfica e a partir daí jogam em transições ofensivas, seja por dentro, seja por fora. Portanto, o Benfica com o 4-4-2 e sem o Dedic, é importante referir isto, foi Tomás Araújo que, por exemplo, sacou a expulsão, mas foi Tomás Araújo a jogar a lateral direita e é um mundo de diferença, não por culpa do Tomás Araújo, que é um excelente central e um bom lateral, mas Dedic vinha num grande início da época com um rasgo individual e é um jogador que fez muita falta ao Benfica, para além da boa dupla que tinha feita com Austin. A dupla Pavlidis e Ivanovic continua a não ser aquilo que eu estava à espera. Bruno Lage diz que eles ainda não treinaram juntos, mas acho que também a questão como os coloca faz com que não funcionem bem juntos. Eu não percebo, e Bruno Lage sabe muito mais que eu, certamente, mas não percebo qual é o sentido de ser Ivanovic a descer e vir buscar muitas vezes o jogo.
Pode fazer sentido em alguns aspectos e em alguns jogos muito específicos, onde Ivanovic deixa para buscar a bola para conduzir, mas isso são jogos onde o Benfica irá jogar em transição. Nestes jogos, onde Pavlidis muitas das vezes, o ano passado, caía, deixava os centrais e caía quase como um falso 9, quase como um 10, ia buscar a bola e fazia essa ligação. Não percebo o porquê de ser o Ivanovic a fazer sem que não tem umas características tão boas como o Pavlidis para tal. E o Pavlidis acaba por ficar na área encaixado pelos centrais. Senti que tinha pouco espaço de manobra para sair daquela zona, ou seja, acho que foi a mesma indicação tática, e isso para mim acaba por não fazer muito sentido. O Benfica chega ao gol depois de estar a jogar com mais um desde os 30 minutos. Chega ao gol por Pavlidis. Novamente, não sei se foi um lance de bola parada ou se foi um cruzamento, mas penso que seja o Otamendi a ter ganho, a ter rematado a baliza de cabeça e o Pavlidis aproveita a ressaca. Portanto, 1-0 para o Benfica. A partir daí, eu acho que o Bruno Lage caiu no erro de não ir para a frente e não ir marcar o segundo gol, porque parecia que o Bruno Lage também não se importava muito com isso. Parecia que estava contente com o resultado. Parecia que não queria que os jogadores descansassem muito para o jogo da Champions, é normal. O Benfica também tem tido muitos jogos, mais seleções. Só que existe sempre, e claro que é mais fácil falar no final do jogo, que se calhar eu, quando estava a ver o jogo, nunca pensei que o Benfica fosse empatar da forma que empatou. Claro que é mais fácil falar sempre quando o jogo acabou. Se o Benfica tivesse ganho, diziam que o Bruno Lage era magnífico e que, se calhar não digo magnífico, mas se calhar diziam que o Bruno Lage fez muito bem, gerir a equipa, refrescar a equipa, manter a equipa fresca para o jogo terça-feira, que será muito importante para a Champions. Mas a verdade é que Lage não, independentemente de ter colocado Prestiani e ter depois colocado o Austin ali na direita, acho que não teve a vontade nem a fome de marcar o segundo gol e vencer. Os que depois acontecem sempre, e eu já não me lembro especificamente do treinador que dizia isso, não sei se era o Vítor Pereira, não, lembro-me até, foi o Fábricas. O Fábricas dizia isso, que era, nestes jogos onde o Benfica não estava a defender, mas quando se tenta defender a vantagem e alterando e descendo cada vez mais a equipa, pode não se aplicar 100% a este jogo, mas existe sempre a possibilidade de acontecer alguma coisa, algum penalti, por exemplo, uma mão, algum autogolo, algum remate que bate em alguém. Existe sempre essa possibilidade. E aconteceu um erro do Otamendi que já não errava há algum tempo. É um jogador errático ao longo da sua carreira. É verdade que vinha de uma grande forma, fez a fazer todos os jogos pelo Benfica e jogos bem conseguidos, mesmo em jogos grandes, eram jogos bem conseguidos pelo Otamendi. Fez este erro, pá, acontece, é verdade. Não digo que seja normal nem aceitável, mas acontecem erros deste tipo e só acontece a quem está lá. Mas a verdade é que o Benfica e Lage diz que assume a responsabilidade pelo jogador, mas depois não fala dos jogos passados, onde podia ter perfeitamente acontecido a mesma coisa. Contra o Estrela e contra o Alverca, na minha opinião, podia ter exatamente acontecido a mesma coisa. E eu acho que, pronto, está a fazer o papel de treinador, assumir o erro do jogador e assumir a responsabilidade. Mas acho que era mais importante o Lage assumir o porquê de, devido a um erro do jogador, o Benfica não ter ganho a um Santa Clara com menos um desde os 30 minutos. Para mim não faz sentido. Eu concordo, apesar de, e já ter dito que não sou o maior apreciador de Bruno Lage, mas concordo que as pessoas também estão a ser, em certa parte, injustas, porque Bruno Lage sai do Mundial de Clubes, não tem quase pré-época, reforço sai, reforço entra, houve muita gente que saiu e muitos jogadores não vão entrar. Eu percebo tudo isso e acho que não podia ter havido um melhor início da época. É verdade que a nível exibicional não era o melhor, mas conquistou a Supertaça, conquistou também o lugar na Champions League, ganhou todos os jogos no campeonato até agora e era agora que o Bruno Lage tinha que subir o nível exibicional. É verdade que teve as seleções, é verdade que houve jogadores a chegarem tarde, mas isso também não é só o Bruno Lage que tem isso, são todas as equipas e é culpa da estrutura. Por exemplo, Sudakov só ter chegado quando chegou e Luque Bábio só ter chegado quando chegou. Eu acho que as pessoas são injustas, mas também acho e continuo a achar que para uma equipa que é sempre campeã em Portugal, e repito novamente, Bruno Lage pode ser campeão em Portugal,
Mas para uma equipa que quer ser campeã, Bruno Lage não é o treinador ideal. Não é um treinador que gosta de jogar em ataque posicional, é um jogador de transições ofensivas, é um jogador que sabe montar jogos grandes, ou seja, jogos onde não terá a responsabilidade toda. Portanto, acho que é um jogador perfeito, por exemplo, para um Wolverhampton, onde Bruno Lage teve algum sucesso e depois acabou por ser despedido. É um jogador de meio da tabela para a Premier League, para grandes clubes de Premier League de meio da tabela, ou de outras ligas. Não é um treinador para uma equipa que queira ser campeã, na minha opinião, e principalmente em Portugal. O Benfica vai apanhar 80% destes jogos. Será contra Estrelas, será contra Alvercas, será contra Santas Claras. Portanto, acho que o Bruno Lage tem muito a melhorar. E relativamente ao Benfica, é isto. O Benfica perde então aqui 2 pontos importantes, e faz com que a Liga tenha um líder isolado, que é o Futebol Clube de Porto, merecido também, tendo em conta o nível exibicional deste início de época. Um Porto muito castigado por lesões, ganhou ao Nacional por 1-0. O Porto tinha não era o Enzo Pérez, era Neon Pérez, Alberto Costa, Luke de Jong, William, todos lesionados. PP também de voltar à lesão, Gabriel Veiga a voltar à lesão. Portanto, aqui muitas baixas, muitas incógnitas. O Porto que se apresentou com o 11 de Diogo Costa na baliza, Francisco Moura na esquerda, Kivior, uma estreia do central que para mim foi o melhor do jogo. Do central que era suposto, que era projetado para o lateral, e que aqui ao fim e ao cabo jogou central, ao lado de Benarek, com o Pablo Rosário na lateral direita. Depois tivemos Alain Varela, tivemos também o Froholt, Rodrigo Moura, Borja Sainz, Samu e PP. Entrou ainda na equipa do Porto Denis Gul, e chama a atenção para Denis Gul porque foi mais uma boa entrada de Denis Gul. Eustáquio, que entrou para a lesão de Neon Pérez, que entrou porventura por Varela. Tivemos Gabriel Veiga, que entrou no lugar do Rodrigo Moura, e Zaidu. Eu acho que o jogo do Porto dá para ver que não será tão preto no branco como as pessoas pensam. É verdade que o Porto teve um grande início da época e o Farioli tem todos os louros possíveis, pôs a equipa efetivamente a jogar futebol e com um sistema muito pré-definido, mas não será assim tão preto no branco na temporada, porque os treinadores também começam-se a perceber e a colocar antídotos na fórmula de Farioli. Mas pronto, para falar do penalti não assinalado por Samu, penalti claro na minha opinião, é penalti em todos os sítios do mundo. Acho que acaba por ser mesmo escandaloso não assinalarem esse penalti. O Porto acabou por chegar à vantagem noutro penalti. Esse aí concordo, mas também acho um bocado discutível, mas pronto. O penalti que não foi assinalado a Salmão, esse sim, para mim, é um penalti escandaloso. O Nacional não criou oportunidades muito claras. Acho que na primeira parte houve uma ocasião em que Diogo Costa teve que fazer uma defesa junto ao poste direito. De resto, não houve assim muitas oportunidades claras do Nacional, mas houve aquela sensação de perigo, houve aquela sensação de não haver o controle do jogo. A pressão, tendo em conta estas entraves de seleções, de lesões, de também já ser alguns jogos na época, faz com que o Porto não consiga e não vai conseguir ter o ritmo que colocou nas primeiras jornadas. Os movimentos interiores dos laterais também já estavam mais que estudados por parte de Tiago Margarido, não conseguiram efetuar e não conseguiram trazer a vantagem que costumava trazer habitualmente. Eu acho que será mais recorrente esta questão de anular os movimentos interiores por parte das equipas. O César Peixoto no primeiro jogo também teve alguma, apesar de ainda não saber em específico e não ser tão concreto, mas César Peixoto já tinha apontado esse problema no jogo com o Porto contra o Gil Vicente. E pronto, basicamente houve um jogo que também não houve muita história, muito físico, muita fisicalidade, mas pronto, acho que até a vitória acabou por ser justa por parte do Porto, que continua líder e vai ficar líder isolado. E relativamente ao jogo do Porto, não só do jogo do Porto, mas também do Sporting, do Benfica, e neste começo de temporada, onde incluo também um Braga que acabou por perder para o Gil Vicente, um bom Gil Vicente, César Peixoto, há que ser digo,
com um bom futebol, mas juntando tudo, eu não concordo com o que as pessoas dizem relativamente ao campeonato português de será o ano onde vai haver maior disparidade dos grandes para os pequenos, entre aspas, dos grandes para as outras equipas. É verdade que, se calhar, a nível de investimento, isso demonstra que há cada vez um maior fosso e se não houver treinadores competentes e se não houver trabalhos longínquos, esse aspecto financeiro vai fazer ainda mais moça, e sim, é verdade, mas acho que as pessoas também ter a noção que o campeonato é muito longo, a temporada é muito longa, vão começar agora os jogos de 3 em 3 dias, vão começar agora a deixar de existir o 11 ideal e por começar a jogar jogadores que não jogam tanto ou que são suplentes, vai começar a haver mais seleções, pausas para as seleções, portanto vai acontecer muita coisa. E eu acho que o futebol português também tem equipas com bons projetos, com bons treinadores. Por exemplo, acho o projeto do Alverca, do Moreirense, do Arouca e do Fama muito interessantes, com boas filosofias, com bons jogadores de margem de progressão para depois, posteriormente, vender, com futebol para potenciar, com treinadores muito bons, que gostam de praticar futebol ofensivo ou que gostam de ter um futebol positivo, muito importante para o campeonato português. Por exemplo, nas equipas que eu referenciei, o Alverca, o Moreirense, o Arouca e o Fama têm treinadores, especialmente aqui o do Moreirense com o Vasco Botelho, a fazer um grande início da época com uma equipa muito interessante. Temos também o Arouca de Vasco Seabra, que também é um treinador que eu aprecio e que tem um scouting interessante, a equipa do Arouca, especialmente em jogadores de Espanha e espanhóis. Pronto, para além destas equipas com bons projetos de trás e com bons treinadores, existem outras equipas que se calhar com menos poderio financeiro do que o projeto do Moreirense, que está associado ao Marmouth, ou o projeto do Fama, mas existem, ou mesmo até o projeto do Alverca por parte do investimento de Vinícius Júnior, mas existem outras equipas portuguesas com bons treinadores, é verdade que têm menos poderio financeiro, mas, por exemplo, o Estrela da Amadora, que será uma equipa que irá certamente causar muitos problemas aos grandes, é uma equipa que vai estar pelo lado de baixo da tabela, mas que contra os grandes tem um futebol agressivo, um futebol com muita verticalidade pelos alas, com muita velocidade. O Gil de César Peixoto também é uma boa equipa, uma excelente equipa. Venceu categoricamente o Braga no dia de ontem. O Santa Clara também será uma equipa muito difícil de ultrapassar pelo treinador que tem. Também Vasco Matos é um treinador que sabe pôr as equipas a defender e que sabe ver os pontos de fracos das equipas que defronta. Portanto, tenho a certeza absoluta que o fosso economicamente é grande, mas em termos de qualidade, acho que o campeonato português tem muita qualidade. Tem muitos treinadores de qualidade, muitos jogadores para potenciar, para depois vender. Acho que os clubes também estão a ter investimentos de fora, como eu vos disse, o Moreirense, o Alverca, o Fama, e cada vez mais vão ter mais investidores. Portanto, não serão favas contadas, será um campeonato muito longo para todos. Portanto, espero que fiquem aqui comigo. Obrigado por acompanhar e por estarem aí, independentemente dos meus dias de férias e não ter feito os vídeos que devia ter feito. Mas pronto, agora estou aqui para ficar. Quinta-feira vou fazer outro vídeo a falar do jogo da Champions do Sporting e também do jogo de Champions do Benfica. Portanto, fiquem aí, digam o que é que acharam, deem sugestões, digam o que é que eu posso melhorar. Os Reels e os TikToks também vão voltar. Portanto, têm os links todos na descrição, sabem o que é que têm a fazer. Portanto, muito obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.